Sabemos que existem diferentes tipos de dermatites e elas podem ter diferentes causas também, não é isso, doutora Caroline? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro explica pra gente o que é a dermatite. Então, dermatite, esse it é de inflamação, então é um termo genérico para inflamações da nossa pele. Mas como você mencionou, nós temos vários tipos de dermatites. Eu poderia citar três principais: a dermatite seborreica, que é a caspa, a dermatite de contato, que é aquela quando você tem algum produto que você utiliza e causa irritação, e a dermatite atópica, que é uma doença um pouquinho diferente porque o paciente ele já nasce, então ela é muito comum desde a infância, desde Ou seja, ela é genética, meses, ela é as genética. Outras são causas. Isso, as outras são adquiridas, né? Tem um cunho genético, porque hoje a gente sabe que praticamente tudo, a gente já tem uma predisposição, sim, mas é diferente porque vai precisar de ambiente externo para se manifestar. Inclusive a gente tem aqui na tela algumas imagens de diferentes tipos de dermatites, né? Aquela primeira que apareceu aqui nas dobras é a dermatite atópica, que ela é mais comum em crianças e que tem esse cunho genético mais importante, né? Então, na dermatite atópica, a criança ela já nasce, que é essa daí. Que é essa aí, ó. Isso, ela já nasce com essa pele mais sensível, sabe? Aquela pele mais seca, que coça com facilidade. Então, essa criança ela vai ter picos, né? Ela vai ter crises ao longo de todo o período da infância, principalmente nessas áreas de dobra. Então, aqui na dobrinha do cotovelo, dobrinha aqui atrás do joelho. Não tem cura? Ela não tem cura, mas ela costuma ficar quietinha por volta dos 12 anos. Então, a maioria dos pacientes, à medida que entra na adolescência, ele vai parando de ter crise. Os casos mais graves é que continuam em crise mesmo na idade adulta. Então, se não tiver essas crises, não tem com o que se preocupar, mas é importante fazer o diagnóstico, né? Isso, exatamente, porque precisa de um acompanhamento sempre, porque a dermatite atópica, esse paciente, ele tem uma pele naturalmente mais ressecada. Então, ele precisa, ao longo de toda a sua vida, tem utilizar um tipo de hidratantes específicos. Então, são cuidados específicos que são importantes, inclusive, para que essa dermatite, ela não tenha consequências. Isso, ela não entra em crise. Em crises, né? Porque a dermatite, as três ali em geral, elas incomodam muito por conta, tanto que são... Exatamente, tanto porque as pessoas veem, como porque coça. Então, na criança, por exemplo, uma criança que tem dermatite atópica, ela acaba tendo prejuízo do sono, prejuízo na escola, porque ela se torna uma criança mais inquieta por conta dessa coceira. Então, é importante os pais saberem disso, porque acaba extrapolando e interferindo na qualidade de vida da criança em outros aspectos. Então, não é uma coisa só da pele. Entendi. Então, dermatite pode ter na cabeça, no corpo inteiro, é? Isso. A dermatite, principalmente a dermatite seborreica, ela é muito comum na cabeça, que é a caspa. Sim. Só que a caspa, ela não tem só na cabeça. Ela pode ter aqui entre as sobrancelhas, no cantinho do nariz, na região do queixo e na barba dos homens, a região ao redor da orelha e dentro da orelha. Então, a dermatite seborreica mais nessas áreas. Já a dermatite de contato, ela é muito comum nas mãos, por exemplo, principalmente agora, quando a gente passou na pandemia, que a gente estava sempre em contato com álcool gel, produto de limpeza, isso irrita muito. Mas a dermatite de contato pode ser, às vezes, a um metal, por exemplo. Então, você usa um colar, né? Isso é comum no consultório, você usa um colar e fica ali a marca. Às vezes, no olho, por quê? Por conta de esmalte. Então, muitas vezes, você começa a usar um esmalte, tem alergia a ele, como o olho é uma região que a gente manipula muito sem querer, essa região na área dos olhos também é comum de ter dermatite de contato. Entendi. Tem perguntas para você aqui na tela, vamos colocar e aproveitar para agradecer aos telespectadores, às telespectadoras que estão nesse momento enviando mensagens para a gente através do nosso Instagram. A gente já vai estar com o nosso WhatsApp de volta, né, gente? Já está na hora da gente ajeitar esse WhatsApp aqui do programa para o pessoal participar, viu, Aline? Vou pegar no seu pé agora para poder esse WhatsApp funcionar, viu? Porque todo mundo fica mandando mensagem lá pelo Instagram e no WhatsApp talvez seja mais fácil aí para quem está do outro lado da telinha poder participar, né, doutora? Com certeza. Afinal de contas, a gente sabe que quem manda aqui na gente é quem está do outro lado da telinha assistindo o programa, né? A TV Meio Norte, ela tem esse diferencial que é fazer realmente esse programa aí com muito carinho para vocês, que é responder o que vocês pedem, inclusive sobre a dermatite, foi um assunto que muitas pessoas pediram para a gente tratar aqui no nosso programa. Eu tenho inclusive uma curiosidade muito grande, doutora. Às vezes eu estou entrevistando uma pessoa e do nada eu começo a ver que ela fica avermelhada aqui. Às vezes eu fico assim preocupada porque eu percebo que estava normal, é como se eu estivesse aqui te entrevistando e do nada eu começo a ver
vê aqui esse pescoço. É um tipo de dermatite? Não, nesse caso é o flushing que a gente chama. Flushing é geralmente relacionado à parte emocional. Então, muitas vezes, quando o paciente está nervoso, então aqui a pessoa fica ali meio inseguro, né? Sim. Porque não é nosso habitual, como é para você. Então, isso pode acontecer. E algumas pessoas também têm flushing relacionado até à exposição solar. Elas costumam ter a pele mais sensível e aí pode acontecer o flushing com algum produto. Mas é mais raro. Aqui nessa situação, provavelmente é pela parte emocional, por essa ansiedade do momento da entrevista. Entendi. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui no nosso Instagram e a gente não está conseguindo transferir para cá, para a tela, mas ela está perguntando, né, Aline? O filho dela tem 5 aninhos e ele tem muitas irritações na pele. Coceira, vermelhidão, mas sempre vem e vai. Então, é uma dermatite, né? É provavelmente que seja dermatite atópica. Uma coisa que eu gosto de falar para os pais é observar se essa criança às vezes tem rinite ou asma, porque são 3 doenças que podem vir juntas. E nesse caso, que ela já observa, então assim, é importante usar um hidratante sempre após o banho. Então, assim que enxugou a criança, passa hidratante. Ah, doutora, qual hidratante? Existem linhas direcionadas para dermatite atópica, mas se você for escolher um produto, escolhe um hidratante de criança que não tenha cheiro, não tenha fragrância, que não tenha cor, porque o corante e a fragrância, eles facilitam a irritação. Então, use hidratante sempre após o banho e é importante ter cuidado também com roupa, preferir roupa de algodão, evitar tecidos sintéticos, cuidar do ambiente para ter o mínimo de poeira possível, então coisas que acumulam poeira como pelúcia, tapete, cortina, no quarto principalmente tem que ter o mínimo. O mínimo disso, porque isso também pode interferir e causar crises na pele, além de poder causar a parte respiratória. Respiratória também. Tem um transtorno de ansiedade e quando estou em crise, minha pele fica empolada e com coceira. É dermatite? Então, eu falo que assim, a nossa pele, ela é totalmente relacionada com o nosso emocional. Totalmente. Isso. É incrível isso. Porque quando a gente é só um embriãozinho, eles têm a mesma origem embriológica. Sim. Então, vão estar sempre ligados. Quando a gente tem um paciente falando essa questão da ansiedade, tudo pode ser que seja um tipo de dermatite, mas também pode ter outra base, né? Que é justamente essa parte da ansiedade. Então, quando a gente está ansioso, quando está passando por um estresse, é comum a gente ter queda de cabelo, espinha, algumas irritações. Então, de fato... A manifestação, ela vem na pele e vem muito rápido. É impressionante, doutora. Eu, quando tive Covid, a minha pele se transformou totalmente, principalmente no meu rosto. Eu percebo também que o meu rosto, de vez em quando eu tenho picos de estresse ou algum problema, ou porque eu passei por um processo, ele também inflama muito mais rápido. E aí, então é a resposta realmente do meu organismo, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente está muito estressada, a gente libera alguns hormônios, entre eles o cortisol, e o cortisol, ele deixa a sua pele mais oleosa, ele deixa a sua pele mais sensível. Isso. E aí, o que a gente faz? Medita. Não, então eu falo assim, é importante você ter esse cuidado. Medita foi ótimo, viu, doutora? Porque não é fácil não, viu? A vida que a gente leva, né? As turbulências que a gente enfrenta no dia a dia são muito grandes. São muitas. Então eu falo assim, tentar ter uma qualidade de vida melhor, então eu falo assim, meditação, atividade física, uma boa alimentação, tentar ter boas noites de sono. Isso é a parte externa que vai contribuir também para a melhora da pele. E em relação à pele em si, 3 coisas são fundamentais. Então, ter uma boa higiene da pele, ter um produto ali para limpar seu rosto, principalmente a pele do rosto que é mais sensível, ter um produto adequado. Lembrar sempre de usar hidratante. Então, tanto no rosto quanto no corpo, o hidratante ele é fundamental para fortalecer a nossa pele, para deixar ela no seu melhor para exercer a função que é de nos proteger do meio externo. Então, o hidratante a gente tem que passar todo dia, assim como passa o protetor solar. Isso. E aí, por cima do hidratante, o protetor que você mencionou super bem. É muito importante proteger do sol, porque o sol, ele também, se a gente pega sol em excesso, ele altera o nosso sistema imunológico da pele. Então, deixa a gente com a pele mais sensível. Uma barreirazinha ali de proteção com o protetor solar é importante. Lembrando que o protetor solar, ele deve ser reaplicado a cada 3 horas, né? Eu falo assim, é o mundo ideal, 3 e 3 horas. Mas se não der, pelo menos de manhã e meio-dia, eu falo assim, quando você der uma pausa para o almoço, reaplica. Já dá uma reaplicada também. Pode reaplicar o protetor solar por cima da maquiagem? Pode sim. Não tem nenhum problema, né? Para finalizar, a última pergunta aí na tela, vamos lá, Aline.
Idosos podem ter dermatite? Minha vozinha tem 85 anos e sempre tem inflamações na pele, vermelhidão e coceira. Muito comum. Então, assim, a pele do idoso, ela é naturalmente mais ressecada. E aí, o ressecamento da pele, ele predispõe a essa coceira e pode também, como eu falei, alterar a barreira. Então, essa pele, ela fica mais sensível. A pele do idoso, eu falo assim, é parecida com a pele da criança nesse sentido. Então, é muito comum ter dermatite no idoso. E aí, tanto a importância da hidratação quanto da consulta dermatológica, porque geralmente vai precisar de algum medicamento para amenizar essa dermatite. Sim, é importante sim visitar o dermatologista, né? Procurar aí a orientação correta, inclusive o tipo de hidratante que é ideal para você, o tipo de proteção solar também. Hoje em dia a gente sabe, doutora, que existem protetores solares com cor, sem cor. Tem a questão do fator de proteção solar, qual é o ideal para minha pele, não é o ideal para outra pele. Então, cada um de nós somos sujeitos totalmente diferentes uns dos outros e cada um reage de uma forma. E não adianta você ver na rede social alguém usando, se basear por outras pessoas. É importante a gente entender que nós somos únicos e que cada tratamento é específico para cada pessoa. Então, o ideal é que você consulte o dermatologista, não é, doutora? Isso, exatamente. Obrigada pela participação no programa. Volte sempre, tá bom? Eu que agradeço.